Muito boa noite para todos que estão aqui presentes no Conselho de Psicologia, para quem acompanha online às quartas-feiras no CFP. Prazer estar aqui hoje à noite. Me chamo André, sou conselheiro, convidado hoje aqui para fazer a abertura e apresentar o professor Luiz. Fico feliz pelo convite. Quero fazer um resgatezinho aqui rápido do que nós estamos abordando nesse mês de março. O tema das quartas-feiras é construindo o diálogo com as práticas integrativas. A gente teve na semana passada um encontro bem legal aqui. 3 psicólogos que trouxeram algumas experiências, teve um debate bacana. A gente está aproveitando este momento agora hoje para receber o professor Luiz Eduardo Valingo Bergling, que eu já apresento para vocês, e também quero fazer já o convite para a semana que vem, que a gente fecha esse ciclo então, desse mês de março, uma mesa redonda, a cultura, PNL e transpessoal, caminhos percorridos. Essa vai ser com 3 colegas também, vamos discutir esses 3 temas, fechando este mês em que a gente aborda as práticas integrativas. Hoje o nosso palestrante vai ocupar todo o nosso espaço hoje aqui, professor. Professor Dr. Luiz Eduardo Valingo Bergling, CRT 0635863, de São Paulo. Possui graduação em Psicologia pela Universidade de São Marcos, Unimarco, em 1990. Mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2002. E doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo, USP, em 2008. Atualmente é coordenador geral e pesquisador da Universidade Rosicroix Internacional, Jurisdição de Língua Portuguesa, docente da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, a ALUBRAT, e da Universidade Internacional da Paz, Unipaz. Consultor e psicoterapeuta de orientação transpessoal na TOT, Desenvolvimento Humano. Conselheiro, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização e ex-coordenador do Grupo de Trabalho Psicologia e Povos Indígenas, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Estudos Transdisciplinares da Herança Africana, pelo CNPq. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia transpessoal, atuando principalmente nos seguintes temas: transdisciplinaridade, desenvolvimento humano, espiritualidade e diversidade cultural. Professor, com a palavra. Eu queria agradecer imensamente o convite aqui do CFP Paraná. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre esse tema, que é um tema tão importante, tão atual e muito pouco conhecido. Né? Então, eu queria dar um olhar sociopolítico sobre a questão. E eu queria apresentar a nossa pauta a partir desses 2 objetivos. Né? O objetivo de fazer uma análise do contexto sociopolítico, quando se situa o campo das práticas psicológicas que decorrem das concepções epistemológicas. Então, eu não vou entrar direto na epistemologia, eu quero situar como é que se dá este campo de construção. E aí eu vou falar a partir de 3 agentes, os agentes formadores, né, os cursos da ciência, os reguladores do sistema Conselho de Psicologia e os de reconhecimento, a categoria e a sociedade. Então, eu vou procurar abordar a questão a partir deste olhar que a gente vem construindo ao longo de uma trajetória, discutindo arduamente essas questões aqui, dentro e fora do sistema. Então, o contexto sociopolítico traz um campo que é esse aí. Tudo que eu vou falar vai estar atrelado a este mapa que apresenta as 4 grandes forças que atuam na psicologia brasileira. Então você tem uma força de formação, que é basicamente as universidades. Você tem uma força da profissão, então é o eixo formação-profissão, né, que no caso a força da profissão é praticada pelo sistema conselhos. Aí você tem um eixo ocupação-cidadania, que vem dos sindicatos, né, com toda a questão da ocupação com psicólogos, psicólogas, e a questão da associação, né, da associação que é fruto do interesse particular dos psicólogos e psicólogas e é a prática da cidadania na sua essência. Né? Então, a partir deste mapa, eu vou apresentar a questão. Muito bem, então vamos começar pela questão do agente formador. Né? Nós estamos tratando basicamente da universidade que tem o seu agente fiscalizador, regulamentador no Ministério da Educação. Né?
Então, eu vou começar olhando a questão a partir do perfil dos cursos de psicologia, porque se a gente está falando de epistemologia, de uma construção de um campo que é da ordem sociopolítica, né, eles passam obrigatoriamente. A gente podia começar por vários lugares, eu vou começar por este, que é dos cursos e desse alunado que tem um perfil muito específico. Então, se a gente for olhar para a formação do psicólogo no Brasil, a gente tem um quadro que é esse aí. A maioria dos psicólogos, aqui a gente tem, essa é uma pesquisa de 2009, com dados do MEC de 2002, mas tem uma atualização ali do CAPES, da CAPES de 2012. Então dá para a gente ter uma ideia de como é que se dá, onde os psicólogos estão nesse país, né? E onde eles se formam, principalmente. Né? Então, 70% da psicologia brasileira está no sul e sudeste. Né? Veja aí a correspondência. Na região sudeste, você tem em 2002 48,74%, e em 2012, segundo esses dados do CAPES, 46,75%. Então há uma pequena oscilação nessa faixa, o sul também apresenta uma redução da permanência de cursos, nós estamos falando dos cursos aqui, e obviamente onde estão os cursos estão os psicólogos. Né? Então você tem um pequeno crescimento na região centro-oeste, norte, nordeste, centro-oeste. Pequeno crescimento, mas a hegemonia ainda está no sul e sudeste. Com cursos de psicologia na ordem de 396, talvez 400 cursos de psicologia. E programas, vejam bem aquele dado do quadradinho azul, 3.412 programas de psicologia no país. É muito, é bastante. Né? Dessa distribuição dos cursos, agora vamos nos ater aos cursos, você tem 246 cursos nas cidades do interior. Veja que interessante. O que dá 62,12%. Então a formação do psicólogo se dá no interior, não nas capitais. E 150 cursos nas capitais, então você tem por volta de 37%. Vamos lá, 60% no interior, 40% nas capitais. Ensino noturno, da ordem de 70%, matutino da ordem de 15%, e o integral apenas 15%, né? Estou aqui arredondando os números. Com um grande desenvolvimento a partir da reforma universitária de 68, e agora aqui o dado importante é a categoria administrativa, as faculdades que oferecem esses cursos são majoritariamente privadas. Então 84,34% está na mão da iniciativa privada que visa lucro. Isso traz um perfil claro para o campo que nós estamos querendo olhar, que é o campo que parte da formação, né, desse agente formador. Essa pesquisa e outras tantas coloca algumas fragilidades no perfil do egresso. Então aí, uma formação deficitária do ponto de vista técnico, uma formação deficitária do ponto de vista epistemológico, científico, né? Uma significativa distância entre a formação acadêmica e a realidade profissional, além do quadro da mercantilização do ensino, que é aquele que a gente acabou de apontar. Então, veja, nós estamos falando de epistemologias não hegemônicas. A grande falha que se aponta é que, do ponto de vista epistemológico, os psicólogos e psicólogas são deformados. Né? Qual é a defesa da comunidade acadêmica? Então, quais são as necessidades? Que tem uma formação socialmente comprometida, reflexiva, ética e comprometida, pluralista, interdisciplinar, um compromisso social e de mercado. Né? Então, quer dizer, é comum as pessoas falarem, o que eu vi na faculdade não serve no meu dia a dia. Está aqui o quadro, como é que ele realmente se apresenta. Então, do ponto de vista da formação, né, de lugar, desse perfil dos alunos e dos cursos de psicologia, essa é a ideia. Agora vamos olhar para o currículo, né, e então caímos no campo da ciência, do teórico e técnico. Como é que isso acontece? Vamos dar uma olhada por aí, que eu entendo que foi o que já, de certa forma, foi abordado no encontro da semana passada. Então vamos ver se eu vou falar no mesmo sentido do grupo ou se vamos divergir. Vamos ver aí. O princípio básico onde a ciência se assenta, no campo das práticas integrativas e complementares, é muito importante a gente salientar esse princípio, é o princípio da laicidade da ciência e do Estado. Então, essa laicidade se torna imparcial do ponto de vista da religião e, ao mesmo tempo, respeita todas as religiões, o que não significa, há sempre uma confusão aqui,
do ponto de vista do Estado ateu, que é aquele que desqualifica a religião. Então a ciência ela não é ateia, nem ela é laica, no sentido de respeitar. E ter como princípio, por exemplo, a possibilidade de estudar a religião a partir da ciência. Eu, por exemplo, fiz um mestrado em ciências da religião. Então eu estudei o fenômeno religioso a partir da ciência da religião. E o mais importante é que a pesquisa é pautada por uma atitude crítica diante do conhecimento, ou seja, não há conhecimento sagrado inquestionável. Então, esses princípios básicos é um princípio onde a ciência se assenta. E a partir daí, então, a gente começa a conversa. Aí eu quero destacar 3 dimensões importantes agora, né, do ponto de vista, aí a gente começa a se inclinar para um olhar para a cultura. Né? Quer dizer, nós estamos dentro de um contexto da cultura ocidental que é claramente definido. Então nós temos um contexto em que você vai ter uma dimensão ontológica, né? Ou seja, esse objeto que eu quero conhecer, a ciência sempre tem um objeto de estudo, que em última instância é um objeto que advém da filosofia, um objeto ontológico, da ordem do ser. Né? Então, do ser humano, do ser objeto específico, né, da coisa em si, digamos assim, da coisa, e da realidade, da ordem da realidade. Depois você tem uma questão que está no próprio sujeito, que é a epistemologia propriamente dita, que é da ordem do conhecer, né, da ordem da verdade. Que conhecimento é, de fato, verdadeiro? Que esse sujeito estuda. Então, que esses objetos vão se tornando verdadeiros dentro de um campo. E um veículo claramente definido nesse contexto, que é a lógica, né, que é a operação que a gente faz para o conhecimento. Então essas 3 dimensões, né, que estou aqui chamando de dimensões epistêmicas, elas vão se unir dentro de uma estrutura que eu já vou apresentar. Mas antes de apresentar a estrutura, eu quero apresentar os elementos de cada uma dessas dimensões para depois mostrar como elas se entrelaçam, né, e constituem então aquilo que vem a ser as epistemologias que a gente acaba atuando, como é que a ciência funciona em cima disso. Então, do ponto de vista dos elementos da epistemologia, da dimensão epistemológica, você tem que lembrar que nós estamos dentro da cultura ocidental e a cultura ocidental sofre efeito de outras culturas, sobretudo da cultura grega. Então você vai ter o conceito de verdade do grego, o aletheia, que se refere ao não oculto, ao verdadeiro, que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito, então uma revelação em relação ao passado. Da cultura romana a gente tem a veritas, né, que se reflete no rigor, na razão, que está no presente. E da cultura judaica, e aqui é muito interessante, porque a gente vem aqui com um componente religioso. Apesar da ciência laica, a gente tem um componente que está na entranha da civilização ocidental, que está na cultura, no judaísmo, no judaico-cristão, vamos dizer assim, mas que vem do emuná, que é o sentido de confiança, né? Esperança no futuro. Então, se eu pegar isso daqui, eu vou dizer que eu consigo estudar do ponto de vista do conhecimento passado, com rigor, a partir do presente, é sempre socialmente localizado, historicamente localizado, eu consigo prever. Né? Então, nessa dimensão, essa dimensão da verdade me leva a essas possibilidades. O conhecimento, na cultura ocidental, ele é sempre dual. Ele pode ser subjetivo, objetivo, inato, construído, concreto, abstrato, determinístico, aleatório. As questões do inatismo e do construtivismo estão sempre pautando em diversos campos da psicologia. Essa dualidade está muito centrada na lógica, que a gente vai chegar lá, é a forma como a gente constrói os conhecimentos e, portanto, a epistemologia. Mas como é que a gente opera dentro dessa realidade? Então a gente opera sempre a partir do indivíduo, e a inteligência, então, a razão é o ponto central desta operação, né? uma razão lógica, como a gente acabou de falar, que vai operar sobre o dado. Então esse esqueminha aqui do Nilson Machado é muito legal para a gente compreender, porque a gente fala muito dos bancos de dados. Bancos de dados acumulam dados. E hoje, com as tecnologias, a gente tem um monte de bancos de dados, que são absolutamente inúteis se eu não tratar os dados. Né? Então, mas o primeiro elemento de operação é sobre o dado. Né? Esse dado, então,
ele, num primeiro nível de compilação, ele gera informação. E aí você tem os semanários, que, por exemplo, a Veja, a Época, essas revistas geram informação que são da ordem efêmera, elas são semanais. Na semana seguinte elas já não valem mais. Portanto, essas revistas são, elas vão se dando semanalmente. Mas eu posso continuar fazendo uma operação sobre esses dados e chegar num nível do conhecimento teórico, então, que tem uma perenidade. Então, as teorias da ciência perduram durante um determinado tempo, em função desta operação da inteligência em cima dessas questões. E esse conhecimento poderá ou não levar a um nível superior, que é o que estou chamando de sabedoria, que vai estar mais para os povos tradicionais, para os conhecimentos tradicionais, do que propriamente para o conhecimento científico, que tem que ele é sempre datado, ele é historicamente construído. Né? Chegamos então no veículo propriamente, que é a lógica, né? E aí então, a gente fala muito, né? Quando a gente está no campo das práticas integrativas, né? desse campo de vanguarda, digamos assim, a gente fala muito das lógicas não clássicas, mas a gente muito pouco olha para a lógica clássica. Então eu tenho sempre feito um esforço de olhar para a lógica clássica, porque é nessa diapasão que a ciência é pautada ainda. Né? Então a construção se dá nesse nível. Então a lógica é a ciência das formas do pensamento. Então você tem um sujeito cujo espírito, né, o espírito da cultura ocidental é o espírito da demonstração. Vai buscar então aquele ser, né, o objeto do meu estudo, através do sujeito que observa as leis de funcionamento. E tudo começa com a dimensão intuitiva, curiosamente. Né? A gente busca a objetividade, mas a gente sai da intuição, do insight. E a operação, isso aqui é tudo lógica clássica, hein, gente? Aí é a operação do espírito humano a partir das associações que vão definir as noções, os juízos e as inferências. Tudo que a gente faz na academia está baseado nesses 3 tópicos: noções, juízos e inferências. Claro que não tão simples assim, a gente vai pegando estruturas cada vez mais complexas, teorias e relacionando teorias, encadeando, buscando as leis gerais, tais leis gerais, a partir do raciocínio. É maravilhoso isso que a gente faz, na nossa cabeça. É um acordo intersubjetivo que nos possibilita fazer isso. E aí você tem as 3 leis da lógica. São os princípios: o princípio da identidade, uma coisa é uma coisa, né? A é A, e o princípio da não contradição. Uma coisa é uma coisa, uma não coisa é uma não coisa. E o terceiro princípio, que é o princípio do meio excluído. Não existe nenhum intermediário entre eles. Não dá para ser mais ou menos. O grande lance da história, que gera todas essas as possibilidades quânticas, é porque no nível quântico, nós não vamos tratar, o princípio do meio excluído, né? Na verdade o segundo princípio, uma coisa é uma coisa e uma coisa não é uma coisa, no nível quântico uma coisa é uma coisa e não é uma coisa. Então aqui né, a busca da ciência física clássica leva à contestação desse princípio. Então as lógicas não lineares, não clássicas, vão trabalhar em cima disso que nós não vamos fazer hoje. Né? Nós vamos trabalhar só nesse nível clássico, mas só para situar onde está o que é questionado hoje na física. Daí você, do ponto de vista da lógica, você tem a lógica pura, que é a lógica da filosofia, formal, teórica, né? E a lógica aplicada, particular, específica, que é a lógica da ciência, a metodologia científica, aplicada a cada uma das ciências que compõem aí esse grupo. Lembrando que há todo um questionamento que eu gosto mais de fazer, que vai desde o Piaçota ao Luiz Figueiredo, questionando o status da ciência psicológica. O método, então, é um conjunto articulado de procedimentos intelectuais e técnicos composto a partir de uma lógica com o objetivo de escrutinar a realidade. Né? Então, o que eu tenho por fim da história? Eu tenho uma estrutura daquelas 3 dimensões que me traz, né, essa estrutura que faz essas 3 dimensões da filosofia, vamos dizer assim, conversarem dentro de um espaço que é o espaço da ciência. Essa conversa toda é o que a gente faz o tempo todo do ponto de vista da ciência, e essa conversa gera os tais dos paradigmas, super falados também. O que vem a ser isso? Meu Deus do céu!
Né? Mas primeiro, o que é a ciência? A ciência é a busca objetiva, né? A ciência então procura objetivar, a busca objetiva por estruturas universais que possam ser quantificadas por critérios comparativos de homogeneidade, que são as tais das leis gerais, capazes de explicar as relações causais da estrutura, né? Daquela estrutura que está posta ali. Então, esta ciência procura se dar a partir dos paradigmas. E aqui a coisa começa a ficar interessante para a conversa com as práticas integrativas. Né? Paradigma, então, palavra grega, muito usada pelos filósofos, significa um modelo, um padrão. O Edgar Morin, eu gosto muito dessa definição, são conceitos mestres que orientam a ação e direcionam as pessoas e as sociedades de forma inconsciente. Então, o paradigma, né, de maneira geral, ele é a gente comunga sem saber que comunga. Mas o Thomas Kuhn, que é o mestre do paradigma, ele diz que é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham. E, inversamente, uma comunidade científica consiste em pessoas que partilham de um paradigma. Esse paradigma está centrado, então, numa interface que é absolutamente etérea. No caso da ciência, é a quantificação matemática. É um combinado que, a partir de uma linguagem matemática, nós vamos estabelecer os critérios de verdade do campo da ciência. Né? Muito bem, e a ciência psicológica, que vocês viram, vou dar uma passada de novo. Então, toda a ciência se faz por redução. Dentro da lógica, todos os verbos se reduzem ao verbo ser. Então, quando eu reduzo todos os verbos ao verbo ser, eu caio no campo da ontologia. Interessante essa relação, percebe? Né? Então, eu estou nessa busca, é um acordo, e aí eu começo a fazer ciência, a pensar as coisas, porque eu só vou pensar na ciência que eu faço quando eu discuto epistemologia. Se eu não discuto epistemologia, eu faço ciência a partir de métodos claramente definidos, que estão lá nos manuais de metodologia, que são baseados nessas estruturas que a gente pouco vê. Como a gente viu ali, a grande crítica que se faz nos cursos de psicologia é que a dimensão epistemológica é pouco estudada. Então, os psicólogos são formados sem conhecer essa estrutura que nos forma todos. Então, a ciência tem uma problemática própria, um campo específico de investigação, por meio de métodos rigorosos. Rigorosos não é sinônimo de rígido. E muitas vezes o que a gente vê são métodos rígidos que têm uma dificuldade de aceitar, de flexibilizar e lidar com a ponta. Né? Quando a gente está falando de práticas integrativas, nós estamos falando com a ponta. Se eu venho com um método rígido, eu não consigo dialogar com isso. Né? O Kuhn vai dizer que a ciência extraordinária, né? Porque aquela ciência que a gente está falando é a ciência normal. O Kuhn vai tratar da ciência extraordinária. A ciência extraordinária, que é uma das coisas que ele pauta, são aquelas questões que os paradigmas não resolvem e vão ficando de lado, até que algum outro paradigma possa resolver. Quando a gente está tratando deste campo, nós estamos tratando daquela coisa que começa a criar um novo senso paradigmático. Há muita visão pejorativa em cima das questões dos paradigmas, porque muitas vezes as pessoas não leram o Kuhn, que é um livrinho chato mesmo, porque é um livrinho para ciências duras, não é para ciências humanas, digamos assim. Mas as ciências humanas usam, e sobretudo nos ambientes corporativos, adoram falar de paradigma. Né? A gente fala paradigma e faz muito sentido com o que o Kuhn falou lá, mas é um pouco mais. Mas na ciência ocidental, na psicologia ocidental, e aqui é muito interessante um livro de história da psicologia do Louis-Ferdinand Lucien, né, que diz o seguinte: a gente vai falar de psicologia, mas a gente não vai falar da psicologia dos povos tradicionais. Nós vamos falar de psicologia a partir da ciência ocidental. Então a gente sempre fala de psicologia a partir da modernidade. Né? A gente esquece. E veja bem, o Wundt, aquele que fundou o tal do Laboratório de Psicologia em 1879, tinha uns trabalhos de psicologia cultural interessantíssimos que estão sendo resgatados aí hoje, né? Porque a gente conhece toda aquela dimensão, digamos assim, quantificada do trabalho do Wundt, mas pouquíssimo da dimensão cultural. Então, por quê? Porque toda essa parte foi excluída do escopo daquilo que a gente conhece como a ciência psicológica. Mas a gente tem uma psicologia que ela se forma a partir de uma interface de disciplinas. Então, que ela tem uma formação interdisciplinar. Né? Ela vem das filosofias, da biologia e das ciências sociais. Então, a nossa ciência psicológica, ela vem já nessa interface. Né? E aí ela tem várias interdisciplinas que surgem nessa junção. Por exemplo,
Né? Aqui algumas, a psicologia social, do trabalho, clínica, educacional, personalidade, desenvolvimento funcional, jurídica. A jurídica é interessante, porque o campo jurídico, não tem nada de psicológico a princípio, dialogando com a psicologia, surge o campo da psicologia jurídica. Percebe como que as disciplinas vão se proliferando? É isso que o Edgar Morin, toda a transdisciplinaridade, vai chamar de complexidade. Quanto mais as disciplinas dialogam, elas podem estabelecer outras disciplinas que vão cada vez aprofundando mais no estudo do objeto e assim por diante. Então aí você pergunta, o que é mesmo psicologia? Eu trouxe aqui 3 definições possíveis. Então, no dicionário, no Micael, você vai encontrar a ciência que trata da mente e do comportamento. Naquele livrinho, O que é Psicologia, o clássico dos primeiros passos, ciência que procura compreender o homem, seu comportamento, para facilitar a convivência consigo próprio e com o outro. E o Wilber, que particularmente para o campo das práticas integrativas e complementares pode ser bem interessante, diz que etimologicamente é o estudo da psique. E o que é psique? Eu, Atman, alma, espírito, subjetividade, eu superior, eu espiritual, espírito. Né? Então, o que é psicologia? Isso e muito mais. Por isso que a gente diz que a psicologia não tem unicidade de campo. E o que significa dizer que a psicologia não tem unicidade de campos? Significa dizer que um psicólogo social se entende perfeitamente com um antropólogo, um psicólogo comportamental se entende perfeitamente com um biólogo, e esses 2 psicólogos não se entendem entre si. Essa é a nossa ciência. Né? Então, por isso que nós temos um campo de conflitos. Porque essa diversidade interessantíssima, que lá no fim da conversa, nem sei se eu vou conseguir chegar lá, vai dizer assim que a psicologia, né, o Luiz Figueiredo, esqueci o nome dele agora, vai dizer o seguinte, a psicologia, o Wundt dizia isso, a psicologia é uma ciência entre as ciências. O que significa? Não é mais uma ciência. É uma ciência que não tem lugar. A grande angústia do psicólogo é, mas qual é o meu conhecimento fundamental? Né? É interessante isso, porque o psicólogo, quando ele está atuando muitas vezes, ele entra, atua, sai e ninguém percebeu que ele atuou. Só ele. Então, é uma coisa muito interessante, porque uma boa intervenção clínica, por exemplo, é dessa ordem. Você entra, atua e sai e ninguém percebeu que você atuou. Né? Então, que é um lugar difícil de ocupar. Então, eu diria que a psicologia ela tem por origem, por essa questão do campo, um lugar transdisciplinar, já por si só. No mínimo interdisciplinar, porque ela se forma nesse diálogo. Mas essa história do antropólogo e do biólogo dá para a gente ver bem isso, né? Que é isso aí. Muito bem. Então, agora nós vamos olhar o ator do ponto de vista da regulação do Ministério da Educação, que não se dá sozinho, porque se dá também no diálogo com a própria categoria. Né? Mas eu vou focar um pouco nas diretrizes curriculares, que são fresquinhas. Elas são de 2011. Como é que essas diretrizes estão procurando acertar o passo das coisas? E, assim, tudo que se faz em educação demora para chegar. Então, essas diretrizes são de 2011. Os currículos vão mudando, que nem um navio para sair do porto. Precisa puxar, não sei o que lá, liga aquele motor, porque é oceante, e até ele entrar em velocidade de cruzeiro vai demorar. E assim na educação e em todas as ciências que tem na sua pauta formativa. Né? Tá indo bem, gente? Estou falando coisa com coisa ou... Que bom. Eu espero que os colegas aí que estão assistindo a gente online estejam conseguindo compreender que não está muito difícil a conversa. Falar de epistemologia é sempre complicado. Quais são as metas das diretrizes? Elas têm 3 metas. O ensino da psicologia, a pesquisa e a atuação profissional. Portanto, claro, estão voltadas para o retorno da sociedade. Quais são os princípios e compromissos assumidos? Princípios, primeiro, dos múltiplos referenciais, né, contemplando essa diversidade da psicologia que a gente falou. A diversidade e complexidade e multideterminação dos saberes desse campo de conhecimento. Já tem uma linguagem muito interessante essas diretrizes. Uma atuação em diferentes contextos, né, focando nas necessidades sociais e dos direitos humanos e a qualidade de vida. Esses 2 tópicos são da maior importância para a psicologia. Uma formação continuada, que é assim, é muito interessante a gente falar isso, quem está atuando no conselho, né, a gente está na COF e tal, a gente vê que tem muitos processos éticos com CRPs baixos. O que significa? Que o cara formou e nunca mais voltou para estudar. Ele se formou com a professora X, lá em 1900, no século passado, e desde então ele faz uma psicologia que ele achou que ele não tinha que se atualizar.
Daí ele às vezes muitas vezes conhece a que mudou o código de ética. Né? Então são coisinhas básicas que a formação continuada, que é exigida hoje, qualquer pessoa que quer atuar, se não se formar continuamente, está enferrujado rápido. Né? Uma formação crítica, então, que é base da ciência, como a gente viu, né? Pautada nos conhecimentos científicos, na construção e no desenvolvimento. Os eixos formativos, então, fundamentos epistemológicos e históricos, né, que se busca dar, fundamentos da metodologia, vai buscar toda uma estrutura científica claramente definida. As competências, aqui está, a ciência está colocada aí, a gente já meio que falou, mas aqui do lado das competências é interessante. Atenção à saúde, prevenção, promoção, proteção e reabilitação. Tomada de decisão. Então tem todo um enfoque para a gestão, né? Para a liderança, para a administração e gerenciamento, para a educação permanente, percebe? Então, as novas diretrizes, ela vem procurando corrigir aqueles erros que estão apontados lá naquelas questões que a gente viu lá. O foco, então, do ponto de vista da capacitação básica, tem um peso bastante grande na ciência, tá aí o levantamento, e na questão de contexto, né? Analisar, identificar, avaliar, para poder contextualizar esse conhecimento. A ideia é que a gente saia da faculdade entendendo o contexto do SUS, das políticas públicas, né? Das coisas onde a gente está atuando mais. Né? Nós ainda atuamos muito em consultório, mas cada vez mais a gente atua. E a relevância social não está nesse consultório privado, está na possibilidade da população ter acesso a este conhecimento. E aí os cursos vão se identificando, né, vão se definindo, vão, né, ocupando seu lugar no mercado dentro de um quadro aí que passa pelos processos educativos, a gestão, a prevenção, etc. Né? E do ponto de vista da formação dos professores, porque também é um foco importante da psicologia lá, políticas públicas em educação, né, educação inclusiva, né, que tem uma pauta que está muito focada na questão dos direitos humanos, que é muito importante aqui, dialoga muito com o nosso código de ética, como a gente vai ver lá. Muito bem, então essa é a estrutura formativa, essa é a estrutura do ponto de vista da ciência. Né? Então, retomando o nosso quadro aqui, a gente falou deste agente de formação ali, das universidades e tal. Exploramos essa categoria. Agora a gente vai explorar o verde, que é o eixo, então nesse eixo aqui, as duas grandes forças, o eixo da profissão. Né? Quais são as atribuições primordiais, do Sistema Conselhos de Psicologia? Agora a gente vai falar do Sistema Conselhos de Psicologia. Orientar, fiscalizar e regulamentar. Essa é a razão de ser do sistema. A gente tem que lembrar que tudo isso foi formado no tempo da ditadura, tem um poder de polícia implícito na nossa ação, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Principalmente nas práticas emergentes. Se a gente for rígido, a gente prende, né, as pessoas que estão começando a trazer a ponta da ciência, né? Isso é um complicador. E quando a gente fala de sistema conselhos, é muito legal a gente entender, e a categoria tem uma dificuldade de entender o que é um sistema. Porque a psicologia brasileira, eu sempre falo isso, a gente tem que ter muito orgulho da nossa profissão. Porque a nossa profissão, em termos de articulação do funcionamento sistêmico, está na frente de muitas outras, inclusive sendo um exemplo para muitas outras. Esse caráter sistêmico significa que os CRPs do Brasil inteiro conversam, junto com o CFP, através de um negócio chamado PAF, Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, então, que acontece 2 vezes por ano, e a articulação desse acordo entre os CRs, desse acordo sistêmico, que vai possibilitar as pautas comuns ao sistema. Então, nós funcionamos uma pauta democrática, discussão, tensionamento, entendeu? Dissenso, o que é bacana, porque é no respeito do dissenso que a gente cresce, né? É nas desigualdades que nós crescemos, não nas igualdades. Né? Isso é muito legal. Então, é bacana quando a gente pode, numa PAF, ver aquele monte de conflitos acontecendo ali, os acordos acontecendo. Então, aqui, por isso que eu falei que a gente vai dar um olhar sociopolítico, porque a construção do campo é dessa ordem. Né? Então, nós estamos pautados aqui por determinações da APAF, mas não só por ela, a gente já vai ver já.
Então a gente tem os princípios da psicologia. Eu só peguei aqui os 7 princípios do Código de Ética, que estão pautados na liberdade, na dignidade, igualdade, integridade, conhecimento integral, práticas integrativas e complementares, né? Direitos humanos, né? Promover a saúde e qualidade de vida. Vou entrar só nos pontos principais, né? Com responsabilidade social, crítica e historicamente pautado, né? É muito importante esse caráter histórico que a ciência tem, né? A ciência não se constrói eternamente, ela vai se construindo paulatinamente. Então, ainda lá, contínuo aprimoramento profissional, né? Que a gente estava falando, desenvolvimento da psicologia. Então, no campo do ponto de vista científico e prático, há que se distinguir a psicologia do ponto de vista da construção do conhecimento psicológico e da prática psicológica, que também constrói conhecimento, que não é um conhecimento que está construído a partir daquela prática que se dá dentro do ambiente científico da universidade. Tem uma construção prática do conhecimento, e o Código de Ética tem elementos que muitas vezes passam despercebidos, né? A prática do Freud não foi na academia, ele foi lá na clínica dele, né, percebendo a partir de um olhar científico, claro, mas foi na prática que foi construída a psicanálise, por exemplo, né? Das relações de poder, então é muito importante a gente compreender isso que eu acabei de falar, da parte, toda essa estrutura, né? Que é isso, que são os princípios fundamentais que regem todos os tais artigos do nosso Código de Ética. Então, este campo que se dá, o campo de construção epistêmico, é um campo de construção política. Né? Veja lá o que o Kuhn falou. Paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham, e inversamente uma comunidade científica consiste em pessoas que partilham um paradigma. Às vezes os dados científicos apontam, o professor Fábio aqui presente, que nos honra com a sua presença, bem sabe disso, os dados cientificamente comprovados estão dizendo que a pesquisa no campo da psicologia anomalística é absolutamente relevante, e a comunidade científica simplesmente se nega a olhar para aquele dado e continua olhando para outros, porque os acordos intersubjetivos se colocam muitas vezes na frente do dado que a própria academia colocou. Então aqui tem uma coisa muito importante, começa a ver, né, quem reconhece um conhecimento é, por exemplo, a academia. Então todo o estrito senso, né, ele é feito para a produção de conhecimentos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vai durar. Então quando eu tenho uma tese aprovada, a academia brasileira está reconhecendo. É muito interessante porque o rito é quase religioso, né? O rito de aprovação, e muitas vezes a fumacinha sobe, né? A gente se retira da sala. Olha que coisa interessante, a gente se retira da sala, o doutorando, o mestrando fica lá suando em bicas, enquanto a cúpula do Vaticano está decidindo o que vai acontecer com ele depois da hora que ele for arguir. Não é interessante isso? O rito da academia, da objetividade acadêmica, é absolutamente esotérico. Ritualisticamente falando, é religioso. Se eu olhar do ponto de vista da religião, né, agora olhando pela ciência da religião, eu vou ver um rito. É um ritual. Né? E a gente chama de cerimônia, claro. Né? Mas é interessante a gente olhar essas questões aí. Bom, mas, então, essa construção deste campo se dá assentado na laicidade. Naquele caráter de respeito às religiões, mas que o sagrado em nenhuma religião é inquestionável. Tudo pode ser questionado. Né? Essa psicologia tão vasta, interdisciplinar, né, diversa, ela tem uma meta claramente definida e acordada entre nós. Direitos humanos. O nosso limite está nos direitos humanos. Então, não é a ciência que nos limita. Entendem? É a questão dos direitos humanos. É um acordo intersubjetivo, científico-prático, que forma um campo, este campo de reconhecimento e de regulamentação. E aí você tem este campo muito interessantemente pautado. Você tem, então, dentro do campo, práticas profissionais que são reconhecidas, conhecidas, mas não regulamentadas. Não existe nenhuma resolução do CFP que diga que a gente pratique psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental, que todos nós praticamos. Entende? Então, e não tem que ter, por favor, não estou defendendo que tem que ter uma portaria, uma regulação, uma resolução para regular isso. Né?
Tem lá então as práticas que são reconhecidas, conhecidas, mas não regulamentadas. Você tem as práticas que são reconhecidas, conhecidas e regulamentadas. Então, teste psicológico, tem o SATEPS, e todas as resoluções que vão decorrer isso. Psicoterapia, tem uma resolução que diz que a psicoterapia é um recurso da psicologia. Esses termos, inclusive, não tem nenhuma padronização. Né? Aí você tem as práticas que são reconhecidas, pouco conhecidas, mas regulamentadas. Por exemplo, psicologia online, hipnose, acupuntura. Embora foi questionado aí toda essa história no STF, nós reconhecemos por resolução essas práticas aqui. Né? E chegamos no campo das práticas pouco conhecidas, emergentes, reconhecidas e não regulamentadas. Quem são elas? Psicologia transpessoal, por exemplo. E aqui, todo mundo que comete falta ética do ponto de vista que mistura religião com psicologia fala que é psicologia transpessoal. Né? O cara escorrega da religião para dentro da psicologia e vice-versa. Não, isso é psicologia transpessoal. E na violação de direitos, do lado de cima lá, você tem as comunidades terapêuticas, todas que privam a liberdade, dizem que é terapia cognitivo-comportamental. Então você tem essas duas práticas, essas duas abordagens psicológicas, vilãs, injustamente, obviamente, de pessoas que não sabem bem o que estão fazendo ali, porque desconhecem esta pauta da psicologia brasileira. Né? Aí eu estou olhando por isso, por esse campo diverso, eu tenho essa situação. Agora eu vou olhar o mesmo campo a partir de situações que eu vou mudar aqui. Então, se eu olhar a partir da questão do reconhecimento, da regulamentação, né, eu tenho o que está em vermelho, está regulamentado, e o que está em preto é o que está não regulamentado. Então, as práticas, você vê que elas se equilibram. Né? Eu tenho práticas que são regulamentadas e práticas que são simplesmente reconhecidas pela sociedade e pela categoria. Quando uma prática é regulamentada? Quando o campo traz problemas para a COF constantes, problemas para a ética constantes, e o sistema, então, lá na PAF, conversando, diz, bom, precisamos fazer alguma coisa. Começam a haver os grupos de trabalho. Por exemplo, nas questões da laicidade, dita laicidade, da relação da psicologia com a religião, é um campo problemático, a gente vai chegar lá. Existe um GT nacional que está discutindo essas questões. Porque traz problema que é isso que eu estou falando, o cara atravessa. Então, não, isso é psicologia transpessoal. Esse cara tem uma formação em psicologia transpessoal. Né? Do outro lado, o cara lá está fazendo as violações de direito e dizendo, não, isso aqui é terapia castigo, é terapia cognitivo-comportamental, privação de liberdade. Né? Então, percebe? Tem que olhar crítico. Esse olhar crítico a gente tem que ter constantemente. Daí eu posso ter, então, as práticas conhecidas e aquelas que são poucos conhecidas. E, por fim, as reconhecidas. Todas. Todas são reconhecidas. Quem faz o reconhecimento não é o sistema conselhos. Quem reconhece é a sociedade e a categoria. O sistema regulamenta. Entende? Então já teve resolução, no que diz respeito a práticas alternativas, com lista do que pode e do que não pode. Bom, está na resolução, não pode. Então, casuloterapia não está na resolução, pode. Percebe? Então, essa redução, porque a gente está num ambiente que nos leva a reduzir. E aí a gente reduz de maneira rígida, não rigorosa. Então, por exemplo, eu trabalhei no GT Nacional, que fez a revisão da resolução, que é a 11 de 2012, do atendimento online. A resolução foi flexibilizada. Por quê? Porque o campo está estável. Se o campo está estável, não precisa de regulamentação. O campo se regula. Entende? Isso é muito importante e é muito difícil da gente conseguir compreender. E isto vai ter implicações na construção epistemológica que a gente leva, que eu já vou mostrar já onde vai dar isso. Então chegamos no agente de reconhecimento, que é a categoria. E nós somos a maior categoria de psicólogos do mundo. Dados de 2012, a gente sabe que isso vai aquele reloginho, né? Tem o impostômetro lá em São Paulo, e tem o de formação de psicólogo. No começo do ano todo mundo fica louco para entregar CIP. Né? Porque todo mundo despeja os seus psicólogos no mercado, é uma sessão de entrega de CIP. Né? Imagine nós lá com uns 30 mil psicólogos dentro do estado de São Paulo. Então, é uma coisa assim. Bom, nós somos
216 mil profissionais. Associados à APA, né, a Associação Americana de Psicologia, 137 mil, mais ou menos. Né? Na Europa, as associações somam 90 mil. É muito psicólogo. Lembrando que eles estão 70% localizados no sul e no sudeste. Eu que trabalhei com povos indígenas em psicologia, no centro-oeste, no nordeste, no norte, onde tem mais índio, onde tem menos psicólogo. Então a relação é exatamente inversa. Onde tem mais índio é onde tem menos psicólogo. O estado de São Paulo, que é um estado que tem poucos índios comparado com o resto do Brasil, é onde tinha um GT de psicologia de povos indígenas, o único GT do Brasil. É muito louco essas relações, né? Mas são essas relações que vão pautando a nossa psicologia. Muito bem, mas nesse cenário nós temos uma coisa da maior relevância para a categoria, que é o CNP, o Congresso Nacional da Psicologia, que acontece a cada 3 anos, e que então os delegados vão sendo eleitos em eventos que vão sendo construídos pela categoria, né? Vão levar os COREPs, os congressos regionais, que vão mandar delegados para o CNP, que vão definir qual é a pauta do sistema conselho que vai ser gerida pelo sistema a partir da APAT e depois regionalmente. Nós estamos aqui hoje porque o CNP assim definiu. Vamos lá. Então, o 8º CNP, que aconteceu no final do ano passado, tem uma série de deliberações, antigamente chamadas teses, hoje deliberações. Então aqui a deliberação 3.13, políticas públicas, diz lá, eu vou ler só o miolo, aprofundando o debate sobre a diversidade epistemológica. A resolução 3.9, novas áreas de atuação, diversidades epistemológicas não hegemônicas, práticas integrativas e complementares, assim como o diálogo com saberes tradicionais. Então nós estamos aqui porque os conselheiros, ou a turma aqui do Paraná, que lógico, eles estão pautados por isso, não é o que eles quiseram, porque eles estão se baseando naquilo que a categoria definiu como importante de ser definido e estão abrindo espaço. Bom, a pauta do 8º CNP é gigante, que bom que o pessoal do Paraná falou, vamos trazer esse negócio aqui. Né? 3.5, formação / psicologia no ensino médio. Lá, diversidade epistemológica. 2.9, psicologia clínica e psicoterapia, epistemologias não hegemônicas e as práticas emergentes. 1.5, gestão do sistema conselhos. Permanente diálogo com as entidades da psicologia cuja ação fundamenta-se em epistemologias não hegemônicas e saberes tradicionais, favorecendo o desenvolvimento de abordagens de cunho interdisciplinar. Entende? Quer dizer, então é no diálogo, naquele tensionamento que é o CNP fantástico, da gente ver aquela diversidade lá, né? Um negócio incrível quando a gente estava discutindo o trânsito, o pessoal falou, precisa incluir a dimensão dos barcos. Lá na Amazônia ninguém era de ônibus, não? Eles andam no rio. Então tinha que ter o transporte fluvial, que para nós aqui é transporte fluvial, um negócio que... Então nesse Brasilzão, a gente vê essa diversidade dialogando e acordando qual vai ser a pauta da psicologia, dá um orgulho, gente. Né? Porque essa pauta é que nos possibilita criar este campo. E aí você tem uma moção que precisa ser conhecida das universidades, porque essa pauta, ela delibera sobre o sistema. E as moções podem deliberar fora do sistema. A moção de apoio à inclusão do diálogo com as epistemologias não hegemônicas e os saberes tradicionais nos ambientes de formação e de pesquisa. Então, quer dizer, o sistema, nessa composição de forças, vai pressionar, né, vai dialogar com as universidades para que elas incluam essa pauta no seu escopo de trabalho. Né? É muito interessante você ver esse jogo de forças. Por isso que eu chamo de jogo de forças, porque é nesse jogo que está se construindo a psicologia. Então, nesse cenário, voltamos ao cenário, você vai ter essa composição de forças que não se reduz a esses dois grandes, nesse eixo formação-produção, né? Você tem uma abrangência que vai também no outro eixo, né? Que vai nos levar à Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Então a gente chega aqui na questão da saúde convencional, que é fruto da pesquisa científica especializada, medicina globalizada, um tomógrafo funciona em qualquer lugar do mundo, desenvolvimento, autodesenvolvimento tecnológico e no poder econômico. Uma pauta do sistema, inclusive, né? A medicalização ou a medicalização que a gente tem
da saúde. Ninguém faz, hoje você vai no médico, é 300 exames que você lê, né? E o bom médico, outro dia eu levei um exame no médico, ele bateu e falou, está errado, o laudo estava errado. Né? Mas já está laudado, você já sabe o que você tem, você não precisa chegar no médico. Né? Porque está tudo assim, fragmentado, altamente especializado e caro. Né? E do outro lado você tem então, a medicina tradicional, fruto do conhecimento acumulado, holístico. Né? Essa questão holística, veja, a ciência ela se dá por redução, se especializando. Já na sabedoria tradicional, não existe essa fragmentação, é holístico o conhecimento. E ele é regionalizado. Né? Enquanto a ciência é global, o conhecimento tradicional é local. Né? Está centrado, então, nas questões da fitoterapia, por exemplo, e na dimensão espiritual. Daí você tem esse cenário. De um lado, conhecimentos tradicionais, do outro lado, conhecimento tradicional. E agora você tem no meio disso, né, um meio integrativo pós-moderno, a PIC, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Né? O integrativo, o integral, por si só dá conta do termo. Mas é interessante você ver nessa relação como que se dá a ponte de complementação entre aquilo que é tradicional e aquilo que é convencional, a partir deste diálogo, que é o que vocês estão fazendo aqui, de maneira muito interessante, com o conhecimento tradicional e o emergente, porque tem as duas coisas. Né? Daí você tem este campo, então voltando ao campo de construção, o campo das possibilidades, das oportunidades. Né? Quando eu estou dialogando com a espiritualidade não é sinônimo de religião. Né? A religião tem uma dimensão espiritual, né? E a dimensão, a espiritualidade não necessariamente tem uma dimensão religiosa. Né? Quando eu estou aqui, eu estou no campo, que obviamente é um campo que trata dessa questão, é o campo do religare. É aquilo que promove a busca do sentido, a definição de espiritualidade, é aquilo que leva a encontrar o sentido último das coisas. Né? Então, se eu fosse usar o verbo religião aqui para definir isso, a religião pode ser definida por dois verbos. Aqui eu estou no campo do religare, daquilo que confere sentido. Né? Da medicina tradicional chinesa, que hoje é patrimônio da humanidade, né? Saberes tradicionais, que vão gerar uma série de oportunidades de práticas emergentes do diálogo. É nesse campo que nós estamos falando. E aí, você tem então os órgãos reguladores internacionais, a OPAS, né? A Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, percebendo que, apesar dos avanços tecnológicos da medicina, elas não trouxeram a integralidade da saúde. Então elas abrem espaço, começa em 2002 esse diálogo, né, para a construção das medicinas tradicionais, o diálogo com as medicinas indígenas, por exemplo, né, na PNE, na PNPIC, Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, tem um capítulo sobre medicina tradicional indígena. Não existe absolutamente nada. Nós somos o país que tem a maior diversidade indígena no Brasil, talvez no mundo, né? Do mundo. Você tem 70 povos que ainda nunca fizeram contato com o branco, se estima. Né? E não tem nada sobre medicina tradicional indígena. Né? E aí quais são as PICs? Né? É interessante porque a gente já fragmentou. Né? Hoje a acupuntura é grande briga, né? Voltamos ao ato médico, sobre a acupuntura. Lá em 72 ninguém queria saber, os médicos proibiam a sua categoria de praticar acupuntura. Depois quem começou a praticar primeiro foram os fisioterapeutas, depois os médicos, os psicólogos, agora os médicos querem só para eles. Percebe? Isso é uma forma de fundamentalismo, né? Porque quando eu estou fazendo reserva de mercado, eu estou trabalhando de uma forma fundamentalista, só para a minha profissão. Eu dialogo pouco com as outras profissões. Enfim, então a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, barra acupuntura. Está tudo reduzido. Né? Homeopatia, antroposofia, que tem seu fundamento no esoterismo ocidental, e a fitoterapia, que a gente pratica aí, tem um fundamento no conhecimento tradicional africano e indígena. Daí você tem um conceito interessantíssimo que começa a abrir o diálogo, que é o conceito de racionalidades. Infelizmente, quando a Amadeu Luz trabalhou com isso, ela deu o tipo de racionalidades médicas. Daí, para o médico puxar a sardinha, né?
médico aqui se entenda como sinônimo de saúde. Né? Porque medicina tradicional chinesa não é sinônimo de medicina, é saúde chinesa. Deveria ser assim. Medicina, saúde tradicional chinesa, alguma coisa nessa linha. Obviamente é uma tradução. Né? E olha que conceito interessante de racionalidade que a Amadeu trabalha. Conceito ligado ao conhecer humano, mas não necessariamente estruturado em sistema. Racionalidade não é sinônimo de lógica, epistemologia ou ciência. Racionalidade é a capacidade humana de produzir e transmitir ações, símbolos, doutrinas, linguagens, conhecimentos, artes, organizados de modo a fazer sentido. Tem um fim social. Portanto, é necessariamente social e supõe alteridade. Olha que interessante. Percebe? Então, são conceitos que abrem portas de diálogo com as estruturas cientificamente comprovadas. Se você cair na rigidez da ciência, não tem diálogo. Se você cair no rigor da ciência, tem diálogos interessantíssimos que podem ser feitos. E aí nós temos uma ameaça ao campo. Uma ameaça séria que, no meu entender, tem impedido o sistema conselhos de atuar, que é a dimensão da religiosidade. Se a espiritualidade abre uma oportunidade, a religiosidade traz um problema sério, porque nós estamos no campo do religério aqui, então é do dever moral. É a religião reduzida ao dever moral, que vai gerar o fundamentalismo que a gente tem visto nesse país de maneira assustadora, assumir o poder, por exemplo, no Congresso Nacional. Há pessoas, pessoas talvez até bem conhecidas, que promovem suas faltas éticas e vão acusar o sistema de estar perseguindo sua adesão religiosa. Espera um pouquinho. Quem está perseguindo o sistema são essas pessoas que não conseguem compreender tudo isso que se falou da psicologia. E aí o fundamentalismo religioso, que é um fundamentalismo que não faz leitura crítica histórica, pega e interpreta o livro sagrado, ipsis literis. Promove uma redução para a sua fé e quer fazer com que essa fé se aplique à sociedade. Isso é muito sério, muito perigoso. O sistema conselho tem feito frente a isso. Então, quando a gente tem esses dois campos, um campo de oportunidade e um campo perigoso como esse que a gente viu, toda a pauta Bom, a gente viu a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, não precisa falar mais nada. Isso é muito sério. E a psicologia tem sido uma das profissões que tem colocado o pé na porta para essas pessoas na vida. Aí, como a gente sabe, toda religião tem uma dimensão psicológica. Pouquíssimo estudado. Quem estudou religião no seu curso de psicologia? Ninguém. Pouquíssimas pessoas conseguiram ver algo parecido com isso nos seus cursos. Não, isso está fora. No Estado laico não se discute religião, se discute sim. Se discute como disciplina, para que a gente possa entender, principalmente na psicologia, porque há uma proximidade com a religião que faz os psicólogos que não entendem isso atravessarem para o lado e cometerem a falta ética. Então, por exemplo, o negócio da TVP, Terapia de Vidas Passadas. Tem uma dimensão da TVP que está ligada ao espiritismo, faz parte do dogma espírita, e tem uma parte da TVP que está ligada a uma concepção fenomenológica. Quando eu estou tratando da concepção fenomenológica da TVP, eu posso discutir psicologia. Quando eu estou no campo do espiritismo, eu não posso. Então, percebe? Psicologia cristã. Psicólogos cristãos, ok. Psicologia cristã não existe, que eu saiba. Poderá existir, talvez, se ela tiver um caráter científico. Percebe? Então, essas questões nevrálgicas, que a gente quase nem fala, porque suspira isso, Hoje nós temos um campo interessante, os seminários estão sendo desativados, os seminários religiosos. Os pastores são incentivados a fazer psicologia, depois fazem um curso de como ser pastor. Daí você tem muitos pastores que são psicólogos. Num campo que não tem essa crítica, que a gente está falando aqui. Você forma um psicólogo, não sabe mesmo qual é o lugar dele lá, qual é o lugar da religião. A religião é super legal, é super importante. É uma grande formadora mundial, de subjetividades. Nada é maior, nada mais produz subjetividade do que a religião. Isso a gente precisa ter ciência e compreender isso. Por quê a gente fala isso? Nós estamos baseados, pega o censo. Veja lá a quantidade de pessoas nesse país que se diz adepto de uma religião ou outra.
Então, nós falamos de um campo que a religião pauta as nossas vidas. Né? Percebe? Então, a gente tem que discutir isso. Dentro desse escopo que estou colocando aqui. Daí, o CNP define lá uma série de coisas. Né? Lá. Voltamos para o CNP, o Congresso Nacional da Psicologia. Deliberação 1.5, gestão do sistema. Garantia da laicidade nas relações do Estado da categoria. Né? Eu digo assim, a gente parte da laicidade. A laicidade é um princípio inquestionável. Tem uma nota técnica do sistema conselhos que traz essas questões aí. 1.13, relações institucionais, formação. Está lá no meio, não vou ler tudo, porque é muito comprido. A laicidade. 2.14, orientação laicidade. Valorizando a inquestionável laicidade da ciência e do Estado, o sistema conselhos ampliará a orientação e a fiscalização da atuação do psicólogo e da psicóloga, no que tange a laicidade da profissão e a promoção dos direitos humanos, criando espaços de diálogo, como esse que estamos tendo aqui, com os saberes tradicionais, posicionando-se crítica em relação ao fundamentalismo religioso ou moral, garantindo o exercício da psicologia calcado nos seus princípios éticos, técnicos e científicos. Reafirmar a laicidade da ciência psicológica, promovendo debates e eventos a esse respeito. Afirmar o caráter laico da psicologia do Estado nos espaços de prática profissional da psicologia, do psicólogo e da psicóloga, vinculando tal debate à questão da ética e técnica profissional, que o sistema conselhos reafirme a defesa da laicidade do Estado e nas políticas públicas. Entende? Quer dizer, então o sistema está dizendo lá, e nos direitos humanos, a diversidade e a laicidade do Estado. E aí tem uma moção, eu não vou ler também, mas eu só vou citar. Moção de repúdio contra as ações reducionistas que atentem contra as liberdades de crença e consciência. Aqui entram os atos profissionais, como, por exemplo, o ato médico e toda a ação do fundamentalismo religioso sobre a psicologia. Enfim, então acho que assim, é dentro desse contexto que eu queria estar apresentando a questão. Ainda dá para continuar um pouquinho mais? Pode ser? Então, eu trouxe ali um conceito introdutório da Mabel Luz, e eu particularmente, né, toda a minha pesquisa, toda a minha militância, inclusive, né, na construção desse campo, se dá dentro da transdisciplinaridade. Né? Então, como uma proposta de ampliação eu quero apresentar aqui. Então, tem que ter alguma coisa que media esse conhecimento. A Mabel propõe o conceito de racionalidade. Né? O Basarab Nicolescu, Edgar Morin, Biratan D'Ambrosio, outros, vão propor um negócio que tem sido muito discutido de uma forma muito importante dentro da academia brasileira, que é o conceito de abordagem transdisciplinar, que tem um objetivo, o pluralismo epistemológico, mas a unidade do conhecimento. Essa unidade é como a luz branca, composta de vários feixes de luz. Nesse sentido que a gente tem que entender a unidade. Não no sentido homogeneizante, entende? Isso aqui é muito importante que a gente coloque. E tem ela pautada nos pilares, né? O pilar da complexidade, que é aquilo que eu falei. Então, essa visão de transdisciplinaridade não nega, não está pautada só na trans, no que esse prefixo trans possa supor, né? Ele contempla, então a transdisciplinaridade está na disciplina, está na interdisciplina e está além das disciplinas. Entende? Então, dialoga com a ciência. Né? Essa ciência que promove a complexidade, uma visão da realidade, aquela dimensão ontológica, em níveis de realidade. Né? Que traz um caráter de perspectiva. Aqui está relativização, mas na verdade o termo mais correto seria a perspectiva. E uma lógica inclusiva, que é a chamada lógica, por exemplo, do terceiro incluído. Enquanto na lógica clássica você exclui, na lógica transdisciplinar você inclui, pautadas numa postura de rigor, tolerância e abertura. Daí eu queria trazer a noção, a conceito que decorre desses estudos, que é a questão da cultura, porque tudo isso que eu falei está ligado à cultura ocidental. Mas como é que eu trabalho com uma cultura que não é ocidental, como a medicina tradicional chinesa, que está pautada na cultura chinesa, no taoísmo e tal, ou a cultura indígena? Então eu preciso primeiro entender que cultura é uma noção problemática, né? que
que pauta os valores, as crenças e as instituições práticas, a ciência inclusive, circunscrita no tempo e no espaço, que garante a sobrevivência material e a plenitude espiritual, individual e coletiva. Possui uma lógica própria. Essa lógica da cultura ocidental que leva à ciência. Essa visão, uma visão que decorre do Ramon Panicá, ela tem 3 dimensões. Uma dimensão lógica epistêmica de tudo aquilo que pode ser explicado, uma dimensão mitossimbólica, que cai aqui numa outra dimensão, que é a cosmoteândrica, que é cosmo, Deus e homem. Sempre a gente está falando nessas 3 dimensões. Quando eu estou falando da laicidade, eu estou falando das crenças. Uma das crenças é não acreditar em Deus. Né? Percebe? Então, eu sempre me relaciono com Deus, no sentido de dizer que Ele existe ou não existe. Né? Essa dimensão é importante. E uma dimensão mistérica. Enquanto a religião busca o mistério de Deus, ou da divindade, do sagrado, a religião busca, a ciência busca o mistério da natureza, o entendimento das leis da natureza. Entende? Então, essa ferramenta pode ser aplicada para essas 3 dimensões, que eu já acabei falando, não vou me ater nela. Daí você começa a ter os acordos intersubjetivos que vão formando a pauta epistemológica deste escopo. Então você tem um encontro mundial da transdisciplinaridade, que aconteceu em 94, e você sai daí com um documento chamado a Carta da Transdisciplinaridade, que tem 15 artigos, que é contrário ao reducionismo, que vê que a transdisciplinaridade é complemento disciplinar, que é multireferencial, aberto ao diálogo, respeito às diferenças, faz uma crítica à economia, que pauta o nosso mundo, né? E que a economia, portanto, deve estar a serviço do humano, e toda essa ciência tem que ser composta pelo rigor, pela tolerância e a abertura. E aí eu vou destacar alguns artigos, o 2, por exemplo, reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade. Por exemplo, eu posso entender as culturas como níveis de realidade. Então as culturas têm explicações próprias para a realidade dentro do seu universo. Quando os europeus invadiram o Brasil, a estrutura das culturas, dos 1000 povos indígenas que existiam no Brasil, ela tinha todo um entendimento daquela realidade. O contato com o europeu desestruturou essa dimensão, porque trouxe o agente biológico que começou a matar. Né? Matar porque eles não tinham defesa para aqueles elementos que vieram, e desestrutura o sistema de conhecimentos. E fora todo um contato com uma cultura que eles não conheciam, porque as culturas indígenas são diferentes, mas elas estão numa mesma perspectiva epistemológica, se é que eu posso falar isso, no nível da cultura indígena. Né? Tem esse caráter holístico. Entende? Percebe? Então, desestruturou. Então, se as culturas são níveis de realidade, elas têm respostas, por isso que a medicina tradicional chinesa, dentro daquela estrutura, tem lá as suas respostas. Então, ela tem níveis de realidade. E aí esses níveis dialogam entre si. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ultrapassa o campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo e sua reconciliação, não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, com a literatura, a poesia e a experiência espiritual. Nono, a transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, às religiões e àqueles que respeitam o espírito transdisciplinar. 10º, não existe um lugar cultural privilegiado, não é a cultura ocidental que é privilegiada sobre as outras, de onde se possam julgar as outras culturas. A abordagem transdisciplinar é transcultural. 11º, uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração do conhecimento, toda a construção da ciência é de abstração, né? Está no campo do raciocínio. Deve ensinar a contextualizar, daí veja como é interessante o curso de psicologia com toda aquela questão da contextualização. Concretizar e globalizar é um termo ruim, mas é planetarizar nesse outro campeonato. Né? A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, da imaginação e da sensibilidade do corpo na transmissão do conhecimento. Então, há todo um diálogo com o imaginário, as questões hermenêuticas que fazem parte desse universo interpretativo. Daí eu tenho 2, o Centro de Educação Transdisciplinar, uma referência, o Núcleo de Estudo da Complexidade da PUC é outra. E, muito importante, o CAPES, em 2012, organizou um encontro, o Encontro Acadêmico Internacional Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e Extensão, na educação e ambientes de saúde. Né? Então, esse encontro internacional que aconteceu em Brasília
discutiu a transdisciplinaridade como uma mediadora dessas relações e a transdisciplinaridade, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.